Olá, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Vamos dar continuidade à nossa análise geral em torno da obra Obras Póstumas. Nós falamos da primeira parte, que é um todo, um apanhado em cima dos fundamentos doutrinários. E temos a segunda parte, onde foram reunidos principalmente muitas comunicações de espíritos de maneira mais direta para Allan Kardec, mas também sinalizando o que seria, o que será da própria doutrina espírita. Então, dentre essas comunicações, os espíritos falam como Kardec, que foi iniciado no espiritismo, o espírito protetor que se apresenta para ele, tem até a história do espírito Zéfiro, e que depois é revelado o espírito da verdade, sendo que foi o grande impulsionador da doutrina espírita, que veio preparar a terra para o Consolador, a doutrina dos espíritos, e todos os acontecimentos que Kardec vinha sendo alertado pela própria espiritualidade. É interessante que durante todo o trabalho que Kardec teve na codificação da doutrina espírita, como sempre, ele foi muito bem assistido por espíritos superiores, muito embora os espíritos não ficavam falando para ele todos os acontecimentos, não, tá? Não é assim. Deixavam Kardec passar pelas situações quando necessário, e ele era alertado para que pudesse ter mais atenção, para que pudesse ser um pouco mais criterioso, ou que observasse mais as criaturas que estavam ao seu derredor. Então, na publicação de O Livro dos Espíritos, por exemplo, ele foi orientado qual seria o momento exato para levar esse livro à publicação, no momento da fundação, por exemplo, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Também recebe aval da espiritualidade maior. Ele retrata aqui na obra como isso se sucedeu e outros acontecimentos ligados à sua própria missão como espírito reencarnado. E ele fala também um ponto importante da marcha gradual do espiritismo e das próprias dissidências, discências, nos que são os trabalhadores da casa espírita. São capítulos importantes para nós estudarmos, porque muitas das vezes ficamos muito preocupados como será essa tarefa, quem fará isso, quem fará aquilo, como será a continuidade dos trabalhos. E numa parte aqui, em Obras Póstumas, ele é alertado pelo próprio plano espiritual, pelo próprio Espírito da Verdade, quando diz para ele que os desígnios de Deus não estão assentados sobre a cabeça de um único homem. E isso faz despertar, e com isso também começa dentro de si a ter um olhar mais, de um caráter mais universalista, da própria doutrina dos Espíritos, não rendendo nada com ele e é preocupado com isso. Ele começa a organizar uma série de projetos para o próprio futuro do Espiritismo. Um ponto importante, que particularmente eu gosto muito, é o capítulo que ele fala do projeto de 1868, mostrando a forma, a preocupação dele com a divulgação do Espiritismo, a organização de como levar a ideia elevada de uma maneira organizada, mas também com todo o cuidado que essa ideia merece ter. Então, quando ele fala e é orientado para que contrate um editor, porque pudesse se dedicar ali à divulgação das obras, para que o trabalho ele não fosse considerado, porque nós, por exemplo, adquirimos um livro numa livraria, quando a gente pega um livro feito de qualquer jeito, já pegou um livro de qualquer jeito, mal acabado, uma impressão de terceira ou quinta categoria, a gente vai, olha isso aqui e não está legal. Então isso aqui não vale nada. Então Kardec, ele teve muito cuidado, ele foi orientado pelo plano espiritual para que ao fazer a divulgação das obras, que aquilo fosse feito com primor. Porque nós estamos, claro, reencarnados num planeta em que muitas criaturas, ao elegerem, ao comprar ou adquirir uma obra de primeiro, eles vão olhar para a aparência, Bem, vamos ver a capa. É bonita? Vamos ver. Se o título é interessante, vamos ver. Enfim, o que me atrai nisso aqui, então Kardec, ele teve esse cuidado também, sendo orientado pelo mundo espiritual. As questões da publicidade, a forma de levar o ensino espírita e as viagens que ele fez, as viagens espíritas que ele fazia para poder divulgar a doutrina dos espíritos. Agora, um ponto bem interessante também que eu acho, é quando ele fala da constituição do espiritismo, do que é constituída a doutrina espírita. Será que existe uma figura central? Será que existe um representante geral? Onde, através desse representante geral, todas as ordens são repassadas de todos os centros, segue aquele representante geral? Não, porque na doutrina espírita não tem isso. Na verdade, nós seguimos ao Cristo. Lembre-se disso. Nós seguimos as orientações dos espíritos superiores,
E cada instituição espírita, cada casa espírita, vai se organizar respeitando, até mesmo adequando-se às normas legais vigentes do seu país ou no estado daquela determinada região, mas esquecendo que toda essa organização ela precisa obedecer a uma finalidade principal, finalidade essa que é preservar a fidelidade aos postulados doutrinários. Então tem um capítulo aqui na segunda parte, lá na parte da Constituição do Espiritismo, que ele fala dos estatutos constitutivos das sociedades espíritas, como organizar uma sociedade espírita, de modo que ela não perca dentro dos seus objetivos, dentro das suas finalidades, que tipo de programação, de estudo pode ser implantado dentro de uma sociedade espírita, quais são as vias e os meios de propagar a doutrina dos espíritos. Então, nesse livro, nós vemos assim o olhar que Kardec para o futuro das obras, né, considerados o Pentateuco. Nós vemos assim o cuidado que Kardec teve com os próprios fundamentos doutrinários, com a própria doutrina espírita em si, em obras póstumas. Nós vamos ver o cuidado que Kardec tem com o futuro da doutrina, porque, é claro, chegaria um momento que ele teria que partir. E certamente ele partiu para a pátria espiritual. E todo o seu legado ficou nos espíritas. O que estamos fazendo desse legado? Será que nós conhecemos obras póstumas? Mas Obras Póstumas é um livro que foi compilado depois que Kardec morreu. Então não me interessa, a gente pode pensar, né? Quando eu digo isso, eu estou desconsiderando todo o trabalho do próprio codificador. E é interessante que existem outras coisas que até foram publicadas na Revista Espírita e que não foram compiladas aqui em Obras Póstumas. E para a gente ver a grande contribuição de Kardec, para nós a grande contribuição dele para a doutrina espírita, onde ele fecha o livro falando sobre o credo espírita, a nossa crença no espiritismo. Ela é assim algo que nos basta. Somente nós cremos, mas nós precisamos compreender de fato, nós precisamos vivenciar tudo isso. Então, gente, fica o convite para o estudo de Obras Póstumas, um livro que é desconhecido dos espíritas. Então, façamos dele um livro conhecido, primeiramente por nós, para que possamos levar a divulgação adiante. Vamos levar essa divulgação, vamos estudar esse livro, perseverança nisso, vamos estudar as obras de Kardec. Se Deus quiser, nós vamos estudar as obras de Kardec, as obras póstumas aqui no nosso estudo. Bons estudos, boas reflexões.